8055, só repetindo, 11 91325 8055. E já começamos falando sobre os desdobramentos da captura de Nicolás Maduro. Hoje tem reunião da OEA, ainda para debater o futuro da Venezuela, mas a previsão é que os países não entrem em consenso, assim como aconteceu nas reuniões da CELAC, do Conselho de Segurança da ONU e muitas outras que foram feitas, mas não chegaram a lugar algum, Mano Ferreira. Pois é, David, e uma das questões também é que no direito internacional há a previsão da chamada soberania entre os países. Só que a soberania também pressupõe a legitimidade do governo constituído. E quando a gente pensa no cenário internacional, a maior parte da comunidade internacional não reconhecia o governo Maduro como um governo legitimamente constituído, justamente em função da fraude eleitoral que foi cometida para que ele se mantivesse no poder. Então aí há um choque entre valores. De um lado, os defensores da soberania, do outro lado, aqueles que desejam um governo legítimo. A questão é, a nova presidente também não foi eleita legitimamente. Então, haveria nesse cenário a necessidade de reconstrução da democracia venezuelana, com a posse dos eleitos, no caso do Edmundo González, ou já começa a haver a conversa sobre a possibilidade de uma nova eleição no futuro. E vale dizer que a Maria Corina Machado, na sua primeira manifestação pública após essa operação, disse que aceitaria se submeter a uma nova eleição, confiante na vitória. João Belucci, qual a sua análise sobre tudo isso que está acontecendo? Pois é, David, o que a gente observa primeiro é o ineditismo da situação, né? Porque, em verdade, o que o Donald Trump dos Estados Unidos fez uma operação, retirou Maduro e, até onde consta, não há uma presença efetiva de tropas, não houve uma tomada do poder. Então, me parece uma operação com caráter inédito, considerando outras operações recentes norte-americanas, em que pese ter feito uma operação recente na Nigéria, ou mesmo em alguns países árabes, tem a questão antiga lá do Iraque e do Afeganistão, que foi bastante decepcionante para a continuidade, né? Depois de anos, gastando trilhões de dólares, muita gente sendo favorecida na indústria do armamento com essas ocupações, agora você tem essa situação toda. E, David, eu vejo muita gente falar dessa questão da transição, né? Como será essa transição? O que eu entendo é que os Estados Unidos devem impor uma nova Constituição, impor uma nova lei, um caráter transitório. Inclusive, não há solução certa para o caso, evidentemente, mas o que eu enxergo é que deveria, por parte dos Estados Unidos, impor uma legislação básica, já que há muito mais similaridade entre a cultura venezuelana e a cultura norte-americana do que a cultura do Iraque, Afeganistão e cultura dos Estados Unidos. Impor essa questão, fazer uma demissão sumária de todos os juízes, promotores, diretores de escola, todo mundo, criminalização do chavismo, do madurismo e tentar uma transição para um futuro, quem sabe, porque não tem solução certa, é evidente, não há uma solução certa, não há transição extremamente pacífica. Se a gente olhar o cenário hoje, a análise de hoje seria, o Trump tirou o Maduro e entrou uma nova ditadura que vai tomar conta de tudo. Então, não há uma clareza do assunto. Eu sou a favor de demissão sumária, novos concursos públicos, criminalização dessa cultura chavista, madurista, enfim, e tentar tocar para frente. Claro que vão haver intercorrências, não há solução clara, evidente, que fique claro isso, David, não há uma solução certa. Cada um tem a sua solução. A minha é essa, demite todos os juízes, promotores, diretores de escola, todo mundo que defende o Maduro, convoca novos concursos públicos e tenta daqui pra frente. Não, mas, João... enquanto ele falava assim, eu adoro as expressões. Eu vou chamar já o Eliseu Caetano, mas assim, daqui a pouquinho vai. Porque a Priscila olhou com uma cara, eu digo também... Insisto que não tem uma solução certa, não há uma solução para uma intervenção. Sim, não tem uma solução, mas quando você diz que tem que fazer o Trump colocar uma nova Constituição, então a gente está tendo uma intervenção sumária dos Estados Unidos dentro, né, da Venezuela, o que num primeiro momento você disse que não teve intervenção. Então, é claro que não se discute. A gente observou que com a questão de deles terem rechaçado a eleição do Edmundo, rechaçando e colocando que ele tinha ali 49%, a gente observa a ilegalidade, já que foi feito, né, às escuras, e aí teria, então, o governo do Maduro entrado ilegalmente.
Agora, se ele foi rechaçado, se ele foi ratificado como presidente, e aí ele sai, uma dedução lógica seria então que ela se mantivesse, e aí aqui um problema, há uma ilegalidade. A gente discutiu isso por muitas vezes aqui na Jovem Pan. Agora, quando o João coloca que tem que rasgar a Constituição e o Trump colocar as regras lá, então a gente... Qual Constituição? Não, então. Aí você está querendo dizer que então a Venezuela passará a ser então dos Estados Unidos. Então a gente... Eu disse aos Estados Unidos impor uma legislação básica por cerca de 5, 10, 15 anos, um período transitório e posteriormente entrega para o povo venezuelano. Se a questão é uma reconstrução institucional, há caminhos que respeitem a história e a soberania da própria Venezuela. Então, por exemplo, seria possível, num governo de transição, fazer uma restauração da Constituição pré-Maduro, ou seja, pré-mudanças chavistas, porque isso teria um pouco mais de respeito à história da Venezuela no lugar de ser uma imposição de um outro país. Vocês já começaram polemizando tudo. Eu vou dar brecha para vocês falarem bastante aqui hoje. Só que vamos chamar o Eliseu Caetano para trazer as últimas atualizações sobre o que o próprio presidente americano disse em relação a eleições, o que ele vai tomar de decisão. E aí vocês repercutem aqui enquanto o Eliseu traz as informações, as novidades para a gente. Bom dia, Eliseu. Alto lá, que eu não quero só trazer informação, não. Eu quero participar dessa discussão aí, ó. Colocar a minha pimentinha no nosso debate de todas as manhãs aqui do Morning Show, porque eu tava vendo o João falando, a Priscila discutindo. Não quero que vocês chorem daí não, viu, meus caros colegas? Ah, nem dei bom dia, né? Olha que falta de educação. Muito bom dia para você, David de Tarso, para os nossos colegas aí no estúdio, para todo mundo que acompanha o Morning Show, mas deixa eu colocar o meu tempero nesse caldeirão do Morning Show aqui. Bom, vocês estavam aí discutindo, nossa, mas e aí o que vai acontecer na Venezuela? Vai ter eleição, não vai ter eleição? Tem OEA que daqui a pouco tem coletiva lá, né? Vai ter uma discussão entre os membros. Ah, teve ontem na ONU. Vamos por etapa. ONU ontem teve uma reunião no Conselho de Segurança. 15 países do mundo participaram. Não chegaram a decisão nenhuma. Não houve consenso, não houve definição, não houve absolutamente nada. Agora há pouco eles liberaram uma nota, inclusive já está disponível no site da Jovem Pan. Convido a nossa audiência para prestigiar o nosso site e ficar muito bem informado por lá também. A ONU disse o seguinte: a gente rejeita essa intervenção americana e disse que os Estados Unidos não deveriam ter feito isso. Agora, o que o Trump vai fazer com isso? Vai botar no bolso, ou como faz nos filmes, né? Amassa o papel e lança lá na lixeira, porque esse é o modus operandi dele mesmo. A gente gostando ou não, é assim que aparentemente as coisas são feitas lá na Casa Branca. Aí a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, hoje decidiu em Washington DC, na capital, aliás, fica ali a pouquíssimas quadras da Casa Branca, também fazer uma reunião. Vocês acham mesmo que vai ter um consenso? Se sim ou não, esse consenso vai influenciar alguma coisa nas decisões de Donald Trump? Então já deixo a minha pergunta no ar, viu? Esses organismos todos aí fazendo um monte de reunião e no final das contas não resolvendo nada. Agora, com relação a essa possibilidade de eleição na Venezuela ou não, meus queridos, a questão toda é a seguinte: Donald Trump deu a ordem, deu o sinal verde, vão lá e resgatem e detenham Nicolás Maduro e Cília Flores. Mas o filho de Nicolás Maduro está lá. Mas a vice-presidente, que aliás está em cargos públicos desde 2003 e foi alçada a vice-presidente da República da Venezuela pelo próprio Maduro, é quem está gerindo o país nesse momento. Né? Você sabe quem está na Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela? O irmão da atual presidente, que era vice-presidente até sábado. Os irmãos Rodrigues estão comandando a Venezuela nesse momento. A irmã na presidência, o irmão na Assembleia Nacional. Eles são amigos de quem? Ligados a quem? Trabalhavam para quem? Nicolás Maduro. Vocês acham que em vias gerais realmente vai mudar alguma coisa para o venezuelano em si? Eu acho que a gente precisa discutir e pensar acerca dessa situação também. Porque Donald Trump trouxe Nicolás Maduro e Cília para responderem na justiça americana por supostos crimes que teriam cometidos. E vão responder aqui. A previsão de que o processo seja longo, dure mais de um ano. Tem já uma audiência marcada para o próximo dia 17 de março, mas é uma audiência inicial, só de apresentação. Os analistas jurídicos dizem que eles podem ser levados ao juiz somente no ano que vem, 2027. A gente mal entrou em 2026.
Então, a gente tem um monte de situações se desenrolando. É uma nova ordem global, com toda certeza. É um novo modelo de mundo. Ontem, Donald Trump disse o seguinte: o hemisfério norte é nosso e nós não vamos deixar as pessoas fazerem aqui o que elas quiserem fazer. Ou seja, já dizendo, olha, não é só os Estados Unidos, não é só esse território aqui não. A gente comanda a região, a gente comanda o continente, a gente comanda o hemisfério. E aí, a rebote disso, e para te entregar, David de Tarso, ele disse isso aí, que inclusive também é matéria no site da Jovem Pan de hoje, sinalizando que não haverá eleições na Venezuela, pelo menos nos próximos 30 dias. Por que isso? Porque ele teria entrado num acordo com Delcy Rodrigues, ex-vice-presidente, atual presidente interina. Ela tem um acordo com a Assembleia Nacional da Venezuela, que é gerida pelo irmão dela, de ficar pelo menos 90 dias no cargo. Só que aqui nos Estados Unidos já se fala que, por ser mais jovem, ela é mais aberta ao Ocidente e que ela teria entrado num acordão. Vamos manter o regime de Maduro aqui, o regime chavista aqui, e eu vou abrir um pouquinho a Venezuela, pelo menos no que tange às riquezas naturais, riquezas minerais e petróleo, porque lá, debaixo ali do solo da Venezuela, mais de 303 bilhões de barris de petróleo. 303 bilhões de barris de petróleo. Essa riqueza é estimada só do petróleo em 18 trilhões de dólares. E é nela que Donald Trump está de olho. Então, essa nossa tarde aí, olha, Trump rejeita a eleição na Venezuela, tem motivo, viu? Exatamente, está numa posição extremamente complicada a Delcy Rodrigues, né? Porque se ela agrada o Trump, ela desagrada também as Forças Armadas da Venezuela. Se ela também puxa para o outro lado, pode sofrer as sanções de Trump. Eu não queria estar na pele dela. Eu diria que não necessariamente, viu, David? Alguns analistas internacionais... Porque, veja, o que baseia o regime bolivarianista na Venezuela? Corrupção e desejo de poder. Basicamente, o discurso ideológico é verniz. O que alimenta esse pessoal, que na verdade são bandidos, cleptocratas no poder, é basicamente a manutenção da própria posição de privilégio. Então, para eles, se eles fazem negócio com a China, com o Irã ou com os Estados Unidos, isso é o de menos. O que importa para eles é manter a própria posição de mando dentro do regime. Então, há muitos analistas que até estão olhando para esse cenário e dizendo, olha, parece que o regime entendeu que Maduro estava virando um efeito de complicações para a própria manutenção do sistema corrupto, e o que fizeram? Ofereceram o Maduro como uma joia da coroa, como o boi de piranha, para que Trump cante vitória, fazendo um acordo com Trump para que haja a exploração de petróleo em parceria com os Estados Unidos, em troca da impunidade e da manutenção do poder bolivariano. Então, parece que o que está em jogo é isso. No lugar de uma transição à democracia, é uma reconstituição, um novo fôlego da ditadura em sua terceira fase. Essa ditadura não começou com Maduro e, infelizmente, ao que tudo indica, não vai terminar com a queda dele. Aparentemente, estamos entrando na terceira fase da ditadura bolivariana na Venezuela, agora sob o comando dos irmãos Rodrigues. Eu concordo integralmente com você, mano, e eu vou além. Eu acho que existe um depósito de confiança muito grande na figura de Donald Trump, que a intenção dele seria a de restauração democrática da Venezuela. Isso não consta nem na versão oficial que vem de Washington. Maduro não está preso por ser um ditador, não está preso por ter escravizado o próprio povo, por ter empobrecido o próprio povo. Ele está lá respondendo por tráfico internacional de drogas. O que eu acho, inclusive, que só isso, né? São quatro coisas, mas todas a respeito da suposta liderança que ele teria sobre o cartel de Los Soles. E eu acho que isso é muito conveniente, porque eu até escrevi sobre isso ontem, é algo que une toda a América Latina. Se isso foi a desculpa perfeita para que ele fizesse uma incursão na Venezuela, ele poderia, sob o mesmo pretexto, fazer a mesma coisa com qualquer país sul-americano, porque a América
do Sul, a América Latina de modo geral, ela opera de forma integrada em relação ao tráfico de drogas. Tem um dado até que acho que estampa isso muito bem. Só 10% da cocaína entra nos Estados Unidos pela via venezuelana. Cerca de 90% entra pela rota do Pacífico, que é pela Colômbia, pelo Equador, e chega essa droga por intermédio do cartel de Sinaloa na fronteira sul dos Estados Unidos. Então, acho que essa questão das drogas foi, na verdade, uma desculpa ideal para que Trump colocasse uma corda no pescoço de todos os países sul-americanos e aí aumentasse o seu poder de influência sobre todas essas nações. Eu acho que está todo mundo se precipitando muito em achar que Donald Trump tinha essa intenção de restaurar a democracia na Venezuela. Mas em meio a tudo isso... Exatamente.